Uma das patologias mais frequentes e responsáveis por grande parte da mortalidade do mundo inteiro é o infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio acontece quando existe uma obstrução numa das artérias que leva sangue para o coração, para o músculo cardíaco. Se o sangue não chega, se o fluxo de sangue é interrompido, aquela região do coração morre e aquele tecido cardíaco é substituído por fibrose, por uma cicatriz. E quanto maior for essa cicatriz, maiores serão as consequências sobre o desempenho do coração. O coração é uma bomba que ejeta sangue para o corpo inteiro. Se você tem uma região do coração que não funciona tão bem, porque está cicatrizado, que está fibrosado, o desempenho desse coração pode não ser capaz de mandar o sangue suficiente para o corpo. Aí vem uma situação chamada insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca também é uma situação grave e que leva grande parte das pessoas à mortalidade. E leva uma grande parte das pessoas para a morte. Mas tudo isso existe solução, né? Aquelas pessoas que conseguem passar pelas primeiras horas, pelos primeiros minutos do infarto, porque a gente sabe que 40% a 50% das pessoas que têm infarto, elas morrem sem chegar à assistência médica. Olha, veja só, estando em qualquer lugar, qualquer hospital, tão grave que é esse sintoma. Por que a pessoa tem infarto? O infarto acontece por conta do depósito de gorduras, principalmente o colesterol, nas paredes dos vasos, na parede das artérias, na parede da artéria coronária. Mas isso acontece desde que a gente nasce. Tá? Evidentemente que isso pode piorar por conta da alimentação, né? A gente tem um antecedente hereditário, né? Que pode favorecer ou não a ocorrência de doença arteriosclerótica, da pessoa ter um infarto, da pessoa ter um AVC. Mas, como eu sempre digo, né? Genética não é destino. Mas existem os gatilhos todos que podem levar essa doença a se acelerar. Hábitos de vida errados, né? Alimentação errada, alimentação à base de gorduras, alimentação com muito carboidrato, a falta de exercício físico, o diabetes, a pressão alta, a depressão, a ansiedade. Quer dizer, tudo isso pode concorrer para a pessoa desenvolver mais rapidamente essa doença aterosclerótica, como eu falo. Então, depois que você tem um infarto, a chance que você tem de ter um segundo infarto é grande. Por isso que é muito importante a gente fazer uma chamada prevenção secundária. Então, o que é prevenção secundária? É prevenção, evitar que você tenha um novo infarto. Você que já teve um infarto, você que já tem um stent, você que tem uma placa na sua carótida, uma placa na sua coronária, sabe, já tem sinais de que existe a doença coronária, a doença aterosclerótica, tá? Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que se precaver realmente para evitar com que isso aconteça. Ou primeiro infarto, ou segundo, ou um AVC, ou segundo, como for. Nós temos 3 artérias do coração, 3 importantes. Uma artéria que chama artéria coronária direita, que vai para o lado direito do coração, e duas outras artérias, né, que é descendente anterior, e uma artéria circunflexa, que vai para o lado, as duas vão para o lado esquerdo do coração. A descendente anterior é a artéria mais importante, ela fica na frente do coração. Então, se a pessoa tem um infarto, tem uma dessas artérias que teve obstrução. Mas é muito pouco provável que só tenha uma artéria lesionada, geralmente são várias. E durante o cateterismo a gente detecta as outras artérias que podem estar com a suboclusão, podem estar parcialmente obstruídas, onde a gente vai lá, coloca um stent e resolve o problema. Porque para você ter sintoma, angina, dor no peito, você tem que ter uma obstrução da artéria pelo menos maior que 70% dela.
Se você tem uma obstrução menor, você pode não ter sintoma, você não pode ter sinal de isquemia nenhuma. Um casal que veio do interior de Minas Gerais, veio para a consulta da esposa e o senhor do lado. De repente, o senhor começa a entrar na conversa também e dizendo para mim que tinha diabetes e tal, que tinha, não, nada, acabou virando uma consulta dele também. E eu achei por bem, como eu tinha pedido angiotomografia para a esposa, que tinha uma alteração, eu pensei com meus botões, olha, diabético, já vem de fora de São Paulo, já vamos resolver logo. Eu pedi uma angiotomografia para ele. Olha, a hora que veio o resultado da angiotoma, era uma lesão que não era importante, 50%, 40%, 50% do diabético, né? Que o diabetes é uma doença, é um mal que ataca muito as artérias. E eu analisei bem o filme, mas sabe, alguma coisa me dizendo, essa lesão é mais grave do que está aparecendo aí. Aí vamos fazer um cateterismo. E fizemos um cateterismo, fizemos uma... Você, olhando a imagem, você achava também que não era uma lesão tão grave, mas a hora que nós fizemos uma análise de fluxo coronário, nós vimos que era uma lesão gravíssima, que era importantíssima. Tá aí, colocamos vários estentes nesse senhor, e é o tipo da pessoa que, veja só, de repente faziam exames normais, né? Davam todos normais, mas de repente podia cair duro, ter uma morte súbita. Doença coronária é uma inflamação. É uma inflamação. A aterosclerose é uma doença inflamatória. Então a gente tem que ter medidas anti-inflamatórias. Uma delas é atividade física, exercício físico. Outra é alimentação anti-inflamatória e medidas farmacológicas anti-inflamatórias. A estatina, por exemplo, é uma medicação que diminui o colesterol, mas também tem uma ação anti-inflamatória na parede das artérias. Então, se você já tem algum sinal, direto ou indireto, de doença coronária cardiovascular, você tem que fazer esses 3 pilares: alimentação, atividade física, exercício e medicação. Tá? E ter um controle cardiológico, pelo menos anual. Todo mundo que chega aqui no consultório, eu sempre faço um cálculo do risco que a pessoa pode ter de ter um infarto, um AVC nos próximos 10 anos. Para isso tem calculadoras, sabe, existem algoritmos todos que a gente faz e depois eu analiso, né, se você tem um risco baixo, risco intermediário, um risco alto. E a pessoa que já teve infarto, sempre o risco é alto. Né? Sempre vai ter que tomar estatina em dose alta, sempre vai ter que tomar aspirina, tá? Se puder, se não for alérgico, nada, tá? Sempre vai ter que tomar um antiplaquetínico, alguma coisa que não deixar a plaqueta grudar, e sempre vai ter que se cuidar. Então é nisso que eu digo, a gente tem que ter todo o lado físico, o lado mental e o lado espiritual em ordem, para que a gente possa sobreviver à doença aterosclerótica. Então, primeiro infarto, graças a Deus você venceu. Vamos evitar então o segundo infarto.